Seletividade alimentar. Quem já não passou sufoco em casa com isso, hein? Eu já passei. Eu trouxe a doutora Sabrina pra conversar com a gente. Tudo bem? Tudo jóia. Prazer de estar aqui comigo. O prazer é meu. Obrigada. Deve dar muito assunto essa tal da seletividade alimentar, né? Muito, é Thaisa. Muito comum. Hoje mais do que antes, né? Porque agora nós temos as formas de tratamento. E antes nós não tínhamos, né? E a seletividade alimentar ela é muito comum, principalmente em crianças na fase escolar. E tem algum motivo? O que nós acreditamos por meio dos estudos? Que a introdução é o principal fator, né? A introdução alimentar. Isso aí. Então aquela criança que recebe as papas mais liquidificadas, mais amassadinhas, que não vê o alimento, a mistura. Então elas acabam adquirindo uma aversão a alguns grupos, né? Verduras e legumes e frutas são os mais comuns. Daí o que acontece quando a criança teve a introdução certinha, BLW, pegou na mão, comeu e mesmo assim não quer comer? É o momento, Thaisa, que elas têm a autoescolha. Então todos os alimentos que ela não vai precisar mastigar muito, né, são os mais escolhidos. Então, por exemplo, o macarrão, o arroz, o biscoito, que se transforma em papa na boca. Então ela não tem que ficar ali o tempo todo mastigando, né? E isso gera um processo de rapidez na hora da alimentação. Que eles querem comer rápido para poder ir brincar. São super energia, querem sair correndo. Exatamente. Já tá dentro da comida isso também. Exatamente. E ali foi acho que a pergunta que mais aconteceu no Instagram, né? Gente, e não aceita de jeito nenhum experimentar. Uhum. E o que a gente faz com uma criança que não aceita experimentar? Tem que começar aos poucos. Por quê? Dentro da seletividade nós temos uma escalada, que nós chamamos da escalada do comer. Hoje é o tratamento mais efetivo para a seletividade. E a seletividade extrema, por exemplo, aquela criança que só aceita 2, 3 alimentos, para aquela seletividade que nós conseguimos trabalhar um pouco melhor, né? É fazer essa escalada. Se ela não coloca a boca, nós temos que fazer com que ela comece a tolerar. Então, exemplo, a alface. Eu não tolero nem que fique próximo ao meu prato. Então, como que eu vou fazer que ela coma se ela não tolera que esteja à mesa? Tem crianças, Thaisa, que vomitam só de ver. Então, nauseiam demais ao sentir o cheiro e tudo mais. Como que eu vou fazer com que ela coma? Então, eu tenho que tentar trazer esse alimento para outro recurso. Exemplo, vou brincar. Coloca lá junto na brincadeira para ela conseguir começar a tolerar. Ter amizade com a comida. É isso, sentir confiança, porque tem alguns alimentos que são alimentos de conforto, né? Exemplo, o arroz é de conforto em muitos casos, o macarrão é conforto, o pão. Então eu tenho que colocar próximo ao que eu me sinto segura, mesmo que eu não como. Então é um processo. Eu falo que a seletividade alimentar, muitos pais procuram, é feito terapia, só que tem crianças que respondem muito rápido, só que tem crianças que levam um ano. Né? Porque, paciência. Muito. E outro detalhe bem importante, a seletividade muitas vezes é falta de micronutriente, que nos exames laboratoriais muitos pediatras não solicitam. Então, exemplo, uma deficiência de zinco, porque o zinco faz com que a criança tenha paladar. Agora pensa comigo, o idoso muitas vezes não sente, né? Acaba perdendo o paladar, a criança também. Então, nós temos que investigar todos os pontos, propor todas as estratégias para que consiga desenvolver o processo de aceitabilidade. Então, assim, a prevenção para isso seria a introdução alimentar. Exatamente, isso. E nunca deixar de oferecer. O que acontece com os pais? Né? Cansa, vou buscar um pacotinho de bolacha, come, né? Pelo menos ele está nutrido, né? Assim. E muitas vezes é aí que nós acabamos perdendo o controle de tudo. Então é oferecer, é mudar o corte, é mudar a consistência. Não gosto de nenhum, né, brócolis. Vou colocar aquele brócolis, quem sabe, uns pedacinhos junto com algo que ele aceite, para ir criando confiança. Em casa eu observo muito do comer junto. Exatamente. Daí a gente comendo, mas é uma delícia, o papai e a mamãe comendo, daí o Otávio já fica meio que de olhinho, assim, mas o que tá tão gostoso aí que eu tô... E eu vou te falar uma coisa bem importante nessa questão. A criança, ela faz por repetição. Então, se ela for, né, posta à mesa sozinha, o que acontece? Ela não tem com quem interagir, ela não consegue visualizar, que é o neurônio espelho que nós chamamos. Então, se você faz, automaticamente ela vai repetir. Mas ela vai repetir sem a intenção de comer, sabe? É pela curiosidade, pelo desafio, né? E muitas vezes você tem que desafiar, eu quero ver quem vai provar primeiro, quero saber qual que é o sabor. E uma coisa que funciona legal no consultório, eu vendo os olhos das crianças. Vamos descobrir o que tem aqui.
É brincadeira. E eles deixam colocar na boca? Demais, demais. Porque aí eu faço e depois eles fazem em mim. E assim, olha, eu provei isso, aí eu peço, que nota que você dá? Ah, eu dou nota 9, esses dias com inhame, né? Nota 9. Ai, eu não provei isso. Não é isso, tá errado, você colocou outra coisa aí. Provou. Então, muitas vezes, a percepção visual, né, é muito importante. Porque nós comemos com os olhos também, né? E eu percebo que as mães sofrem muito, né, Sabrina? Elas ficam psicologicamente até abalada dos filhos não comer, mas eu como, meu marido come, eu fiz a introdução certinha, e ele não come. Acaba virando sofrimento, né? E eu vou te falar outra coisa também que eu abordo bastante, que é você identificar os pontos positivos do teu filho. Se você rotula a criança que ela não come, o que ela vai fazer? Vai comer. Ela não vai comer, porque os pais são referência. Então, quando você fala, meu filho, exemplo, meu filho é lindo, né? Se alguém na escola chamar ele de feio, não, minha mãe me acha lindo. Então, não importa o que o amigo falou. E a alimentação é a mesma coisa, sabe? Então, você come, é uma fase, mas nós vamos superar juntos. Vamos lá, tô aqui para te ajudar. Isso faz toda a diferença na vida da criança. Eu imagino. E existe também uma fase, eu lembro que tem uma fase lá da criança que ela não come, que diz que até tem um nome, né? De neurológico, enfim. Neofobia. E aí que é normal, que a gente não pode se apavorar. Porque aí eu lembro que a minha primeira filha, a Isadora, parou de... A Isadora sempre comia, de repente parou de comer. E aí gente, ela não tá comendo, comecei a surtar. Daí uma mãe virou pra mim assim, uma mãe de filho mais velho, isso é normal, é uma fase, calma, vai passar. E a gente põe de primeira viagem, não faz a mínima ideia que isso pode acontecer, né, Sabrina? Isso aí. Porque a criança, até o primeiro ano de vida, ela triplica de peso e de estatura. Então ela tem uma necessidade maior. A partir de 1 ano, o crescimento é mais lento e o ganho de peso é mais lento. Então automaticamente ela vai reduzir o consumo alimentar. E muitas vezes a gente fala, meu Deus, bati um pratão, né? Comi um monte. E é gradativo pela fase de crescimento. Então tem algumas épocas que há um salto maior, outras um salto menor, e nós precisamos considerar e respeitar, né? O cuidado seria de uma criança que tem essa seletividade muito tempo, né? Isso, um detalhe também, criança seletiva, sempre vai estar com o peso adequado. Então, se você fizer uma avaliação da criança, sempre vai estar 100% dentro das curvas de crescimento e tudo mais, porque ela consome mais carboidrato. Então ela vai estar... Mas não significa que ela seja saudável. De jeito nenhum. Micronutrientes, que nós chamamos, que são vitaminas, minerais, sempre estão abaixo do indicado. Então é importante, sabe, suplementar, avaliar e muitas vezes submeter mesmo a alguns testes que vai fazer com que ela consiga tolerar muita coisa, que ela não tolera. E você faz essa adaptação no consultório, então, a criança não come, é seletiva, não consigo resolver em casa, tem como resolver em consultório? Sim, eu faço a terapia alimentar. Então, 1 vez por semana a criança vai ao consultório e eu aplico os testes e com os testes nós vamos evoluindo, né? Então é no consultório e aí tem a tarefa de casa. Né, que aí vai aplicando em casa, os pais filmam muitas vezes, me encaminham para ver como que está sendo essa reação da criança, para nós fazermos as intervenções. Então tem como resolver? Claro que tem. E até que ela tem, eu vi ali as mães falando, mas meu filho tem 10 anos, 12 anos, não dá mais? Dá. Claro que dá. E muitas vezes nós temos que avaliar também como que está essa face, né? Será que essa musculatura é condizente com o que ele precisa comer? Porque muitas vezes a gente fala, a criança seletiva, não come, é chato, né? É chato para comer. Mas muitas vezes ele não está conseguindo mastigar. Então é uma questão fisiológica que tem que avaliar. A criança, ela começa assim, Thaís, ela leva a língua para o céu da boca, que é a papa, que ela consegue desmanchar porque não tem dente. Passou o período, ele começou os dentinhos, ela começa a trazer para o lado o alimento e mastigar. Tem criança que não aprende, tem criança com 10 anos que não sabe trazer para o ladinho. E aí, o que faz? A reeducação tá do mastigar. Exatamente, aí eu não vou comer porque eu não sei o que eu faço com isso na boca. Então eu procuro comer o que eu já sei e eu me sinto segura que eu vou conseguir engolir. Então é uma prática, a seletividade multidisciplinar também, né? Com fono, com TO, né? Avaliando todos os parâmetros aí. E procurar ajuda, né? Isso sempre. Aí, o mais importante. Isso aí. Obrigada, Sabrina. Será uma delícia conversar contigo. Gente, toda mãe passa por esse sufoco, tá? Não fica assim, isso acontece comigo, acontece com todo mundo, né, Sabrina? Exatamente. Obrigada. Eu é que agradeço. E esse foi mais um Ser Mãe. Continue nos acompanhando nas redes sociais, dando dica. Vocês essa semana me ajudaram muito com pautas, porque eu adoro vocês comigo. Continue aqui.